Olá, desbravadores dos confins do universo, ligados no Direto ao Ponto, podcast do Correio do Povo. Hoje estamos aqui, eu, Bernardo Berst e o Vitor Figueiró, para conversar exatamente sobre a exploração do cosmo, sobre, mais precisamente, as primeiras imagens divulgadas do telescópio James Webb, a principal ferramenta agora da humanidade, da NASA, para desvendar os enigmas da ciência, da astronomia e da física. E para conversar conosco sobre esse tema, para a gente ver o que cada uma dessas novas imagens tem a dizer sobre tudo no universo científico, a gente conversou com o Roberto Dias da Costa, professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. E para começar essa conversa, professor, nos conta um pouco sobre a importância e o que se destaca primeiramente dessas imagens divulgadas do James Webb pela NASA. Essas imagens foram divulgadas agora para demonstrar as capacidades do novo observatório espacial. Elas não são, assim, de maneira nenhuma, o resultado final do telescópio que está recém começando a sua operação, né? Acho que uma comparação com o telescópio Hubble é inevitável. O telescópio Hubble já opera há 32 anos, desde 1990, e vem produzindo e continua produzindo resultados de qualidade excepcional. Esse novo telescópio foi lançado no final de dezembro do ano passado, passou em torno de 6 meses em fase de testes, de ajustes, de calibração, só agora está começando a sua operação científica, a sua operação efetiva, e esses resultados foram divulgados justamente para demonstrar as capacidades, para demonstrar a capacidade do observatório, ou seja, para demonstrar o quanto os dados são bons, o quanto a qualidade dos dados é boa. Isso aí é um pequeno aperitivo do que o observatório vai fazer nos próximos meses e anos. Então, eu acho que, além da questão específica de cada imagem, do que pode ser extraído de cada imagem do ponto de vista científico, o mais importante agora foi demonstrar a enorme capacidade do conjunto, do telescópio, dos detetores, dos instrumentos que estão lá, todo o sistema. Tudo isso foi projetado ao longo de muito tempo. Esse telescópio foi pensado pela primeira vez há um quarto de século, em 1997, faz 25 anos. Então, houve um tempo muito grande de projeto, de construção, de testes, e o que está sendo feito agora é demonstrar o resultado de tudo isso, de todo esse esforço, que, diga-se de passagem, custou em torno de 10 bilhões de dólares. Então, era importante demonstrar que tudo está dando certo. Esse telescópio ele foi todo projetado para operar na faixa do infravermelho, porque é mais eficiente trabalhar nessa faixa do que na faixa visível do espectro eletromagnético para os objetivos para os quais o telescópio foi concebido. Então, todas essas imagens foram coletadas na faixa do infravermelho, depois foram processadas de maneira a se transformar em imagens, obviamente, na faixa do visível, para que a gente possa ver, com uma paleta de cores compatível com a física de cada objeto. Eu acho que um bom exemplo é aquela foto do aglomerado de galáxias, que foi a primeira a ser divulgada, que foi divulgada no dia 11 de julho, lá pelo presidente Biden, e aquela foto tem galáxias em tons mais branco-azulados, que são galáxias mais jovens, e galáxias em tons avermelhados, que são mais antigas, são objetos mais distantes. Esses tons foram escolhidos por uma paleta de cores ajustada por computador, já que tudo na prática está no infravermelho. Isso foi feito para que os resultados revelassem o máximo possível das características físicas desses objetos. Aquela outra imagem da nebulosa planetária NGC 3132 é a mesma coisa. Tem uma paleta de cores que foi escolhida para realçar nuances, para realçar as diferenças de composição química da parte mais interna, da parte mais externa do objeto. Tudo isso, então, foi processado com muito cuidado para que as imagens revelassem aí a maior riqueza de detalhes possível. A pergunta, na verdade, até para o pessoal saber, que muita gente olhou a foto, principalmente a primeira foto, aquela do aglomerado campo profundo de galáxias, a lente gravitacional, e aí o pessoal lembra de algumas fotos do Hubble,
que são parecidas. E eu li sobre que tem uma primeira questão, é que o Webb faz muito mais rápido esse tipo de imagem do que o Hubble, mas também dá para enxergar mais coisas, né? Só a aparência da foto que é parecida, não o conteúdo dela, né? Exatamente. O Hubble opera na faixa de visível ultravioleta e esse opera na faixa do infravermelho. Então, tu falou exatamente o correto, é isso mesmo. Não são imagens idênticas às imagens do Hubble, são imagens análogas, é claro, mas aquela imagem de campo profundo feita com, se eu lembro bem dos números, feita com 12 horas e meia de exposição, ela é análoga a uma imagem que o Hubble fez usando vários dias de exposição, da ordem de 10, 12 dias, não estou lembrado. Mas esse é o ponto, é um telescópio com mais ou menos o triplo do diâmetro, o que significa, tem que elevar isso ao quadrado, mais ou menos, a área é mais ou menos 10 vezes maior, a eficiência de um telescópio depende não do seu diâmetro, mas da sua área. E se você multiplica o diâmetro por 13 e um pouquinho, você está multiplicando a área por 10. Então, o James Webb tem a área mais ou menos 10 vezes maior do que a do telescópio Hubble e já foi todo projetado desde a sua construção para ser o mais eficiente possível na faixa infravermelha do espectro. Tanto é que vocês devem ter visto as imagens do próprio telescópio antes do lançamento. Os espelhos deles são de uma cor amarela. O que é aquela cor amarela? Ouro. Os espelhos, a superfície refletora dos espelhos é de ouro, porque o ouro é mais eficiente para refletir a faixa infravermelha do que o alumínio ou a prata, que normalmente são usadas na faixa visível. É claro, quando a gente olha o reflexo de uma coisa de ouro, parece amarelado, claro, porque os nossos olhos funcionam na faixa visível, óbvio, por definição. Mas na faixa infravermelha, o ouro é bem mais eficiente. Não pense que tem muito ouro lá, né? Eu li em algum lugar aí dos textos de demonstração deles que se você somar todo o ouro de todos os 18 segmentos do espelho, dá mais ou menos 40 gramas, o que não é nenhuma fortuna em ouro. Vamos dar uma acalmada aí. Vitrine de joalheria tem mais ouro que isso. A galera, o pirata espacial, que se acalme, porque não adianta ir lá pegar a nave e ir lá garimpar o James Webb. O que a gente consegue enxergar mais nessa imagem? Dá para dar uma ideia nessa imagem das galáxias ali do James Webb? Essa imagem, como eu estava dizendo para o teu colega no comecinho, ela tinha basicamente o objetivo de demonstrar capacidade. E esse era o objetivo principal dela. Mas já dessa primeira imagem, dá para ver que o telescópio consegue olhar muito mais profundo do que o Hubble consegue. Isso, olhar muito mais profundo significa olhar muito mais para trás no tempo. Vamos lembrar que a informação no universo, em qualquer lugar, mesmo aqui no nosso entorno, a informação não viaja instantaneamente, ela viaja com uma certa velocidade, que é a velocidade da luz. Quando a gente olha para o Sol, a gente está vendo o Sol como ele era 8 minutos e 20 e poucos segundos atrás, que é o tempo que a luz demora para vir do Sol até a Terra. Se você olha a estrela mais perto de nós, fora o Sol, evidentemente, Alpha Centauri, ela está a 4,3 anos-luz. Portanto, a gente está olhando ela como ela era há 4,3 anos atrás. Ora, uma daquelas galáxias que aparece lá naquele aglomerado, na direção daquele aglomerado, aquele aglomerado está a 4,6 bilhões de anos-luz, mais ou menos, 4,6, 4,7. Porém, no fundo da imagem tem pelo menos uma galáxia que o próprio pessoal que fez análise comentou. Essa galáxia, a gente está vendo ela agora como ela era há 13,1 bilhões de anos. Portanto, a luz que viajou de lá até aqui ficou viajando por 13,1 bilhões de anos. Como o universo tem 13,8 bilhões de anos, mais ou menos, a gente está vendo uma galáxia como ela era dentro do primeiro bilhão de anos depois da formação do universo. Está vendo uma galáxia primitiva. Portanto, tem uma quantidade grande de informação aí a ser estudada, desses objetos muito, muito antigos, e que está se vendo agora como eles eram lá há mais de 13 bilhões de anos atrás. Aí tem uma área de pesquisa por si só que é imensa, e que é o estudo da evolução do universo em larga escala. Tem toda a questão das atmosferas dos planetas também. Uma das imagens que mais, na verdade, a imagem que mais me interessou é aquele espectro, aquela que ninguém entendeu. Porque eu sempre trabalhei com espectroscopia. Eu ia te perguntar o que mais tinha te chamado a atenção em tudo que tinha sido. Duas coisas. Primeiro, o espectro do exoplaneta mostrando a presença da molécula de água.
Exoplanetas, que são planetas em torno de outras estrelas que não o Sol, são um tema de ponta em astronomia atualmente. É um tema novo. Eu gosto de dizer para os meus alunos que há uma geração atrás, meados dos anos 90, quando começaram a aparecer os primeiros resultados sobre exoplanetas, eu só conhecia 2 planetas em torno de outras estrelas, Vulcano e Tatooine, aqueles da ficção científica. Agora já tem mais ou menos 5.200 catalogados. A última vez que eu vi, faz 1 ou 2 semanas, tem mais ou menos 5.200 catalogados. E os resultados do satélite Kepler, um satélite da NASA que operou mais ou menos entre 2009 e 2012, 13. O satélite Kepler demonstrou que praticamente todas as estrelas têm planetas em torno. Ter planeta não é uma exceção, é a regra, pelo menos aqui na nossa galáxia. Então, como a nossa galáxia tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, a quantidade de planetas na nossa galáxia deve ser imensa, deve ser muito grande. Quer dizer, tem toda uma área aí, que é a área de estudos de exoplanetas, que carece de dados observacionais. E o telescópio James Webb vai preencher essa lacuna. Por quê? Os planetas, no caso da Terra, por exemplo, não brilham na luz visível, eles brilham no infravermelho. A Terra ela emite calor para o espaço, ela emite um pouco de luz visível, a fração refletida do Sol, mas a Terra basicamente emite infravermelho. Ela recebe a luz visível do Sol e reemite ela como infravermelho. Então, estudar planetas no infravermelho é super importante. Esse primeiro resultado foi exatamente nesse sentido, no sentido de demonstrar a existência de água. Não foi a primeira vez que isso foi feito, já havia sido descoberta a presença de água na atmosfera de exoplanetas, mas esse novo telescópio, maior e muito mais eficiente, obteve de cara, muito rapidamente, resultados que antes levaram um tempo enorme para ser encontrados. O que o pessoal que estuda exoplanetas está atrás? Dos chamados biomarcadores. O que vem a ser um biomarcador? É uma molécula qualquer que indique a presença de atividade biológica. Na verdade, tem que inverter a pergunta. Se a gente observasse, se alguém observasse a Terra de fora, com a mesma tecnologia que a gente tem aqui agora, tem vida na Terra ou não tem? O que os dados diriam? Então, teria que procurar biomarcadores. Sim. Na atmosfera da Terra deve ter, e tem, presença de gases que são resultantes da atividade biológica, como metano e ozônio. Então, esse tipo de gás, de molécula, está sendo procurada, vai ser procurada nas atmosferas de exoplanetas para procurar sinais de atividade biológica. Esse é um dos grandes temas de pesquisa da astronomia moderna. Outros, é claro, têm a ver com a estrutura em larga escala do universo, com a verdadeira natureza da energia escura, o fato de que a aceleração do universo está... o fato de que a expansão do universo está acelerando. Isso é uma descoberta mais ou menos nova, tem mais ou menos 20 anos, e é algo que ninguém sabe exatamente o que é. Essa aceleração da expansão recebeu o nome de energia escura, apenas como uma maneira polida de dizer desconhecida. Tudo isso são temas aí muito instigantes que certamente vão ser explorados por esse novo telescópio. Pessoalmente, eu adorei o espectro da atmosfera do exoplaneta e a nebulosa planetária NGC 3132, porque eu trabalho com nebulosas planetárias, sempre trabalhei. Não em imagens, com abundâncias químicas, com a composição química obtida através de espectroscopia. E aquela imagem da nebulosa é muito bonita, tem uma quantidade enorme de detalhes ali naquela imagem. Se vocês repararem bem, aquela imagem foi o único objeto que foi divulgado, teve a imagem divulgada em dois comprimentos de onda, né, em 2 faixas. Tem 2 imagens diferentes. Só para o pessoal saber, é aquela mais redonda, né? Não é mais redonda, aquela exatamente. nuvem grande. A NGC aquela arredondada. Tá. Exatamente. Aquele tipo de objeto se chama nebulosa planetária. Cuidado com o nome é meio pegadinha. Esse nome é um nome que vem do século XIX, não tem nada a ver com planeta. Esses objetos têm esse nome porque, quando foram descobertos lá no século XIX, eles lembravam os planetas gasosos como Urano e Netuno. Era um esferoide meio difuso. Então ficou o nome nebulosa planetária. Não tem rigorosamente nada a ver com planeta. Na verdade, são envoltórios de gás ejetados por estrelas com mais ou menos a massa do Sol, aí na faixa de massa similar à massa do Sol, até um pouco mais, no final do seu ciclo evolutivo. No final do seu ciclo evolutivo, isso vai acontecer com o Sol daqui a
5 bilhões de anos aproximadamente. No final do ciclo evolutivo, o Sol vai ejetar todo o seu envoltório externo na forma de uma nebulosa planetária, vai produzir aquele glóbulo, e vai ficar o antigo miolo, o antigo núcleo solar, vai uma estrela do tipo anã branca, e esse glóbulo ejetado para fora contém o material processado, os elementos fabricados na estrela ao longo do seu ciclo evolutivo, que vão enriquecer o meio interestelar, e de lá vão ser fabricadas novas estrelas cada vez mais ricas em elementos químicos. Onde é que eu quero chegar? No fato de que os núcleos das estrelas são as únicas fábricas de átomos que existem. Pega o nosso corpo. Se você pegar o nosso corpo, não em termos das moléculas, em termos dos átomos, aqueles da tabela periódica lá, o nosso corpo é composto basicamente de oxigênio, da molécula de água, que é a molécula que mais abundante no nosso corpo. As moléculas orgânicas têm carbono, têm nitrogênio, tem o próprio oxigênio, tem o cálcio dos ossos, tem o ferro do sangue. Todos esses átomos foram fabricados em núcleos de estrelas que não no Sol, eles já estavam no Sol, na nebulosa protosolar, quando ela se formou. Esse material foi produzido por outras estrelas que existiram antes do Sol se formar, que enriqueceram o meio interestelar, e posteriormente, quando a nebulosa protosolar se formou, esse material veio integrar aí o Sol e o disco planetário, e portanto a Terra, e portanto o cálcio aqui dos meus ossos, das minhas mãos. Cada átomo do nosso corpo foi fabricado no núcleo de uma estrela. Então, por isso é fascinante estudar nebulosas planetárias e os mecanismos de enriquecimento do meio interestelar. Esse é um deles. Não é o único, é um deles. As explosões de supernovas são outros. Uma pergunta curiosa também. É interessante, né, de todas essas descobertas e a astronomia, para assim dizer, a física moderna, a gente está o quê? Um pouco mais de 100 anos, eu acho, até talvez menos de 100 anos que a gente está desenvolvendo essa ciência para valer. Mas o pessoal fica curioso, por que o telescópio não vai lá, por exemplo, e faz uma foto, sei lá, de um planeta do próprio... Vai até fazer de Júpiter, mas por que não faz uma selfie da Terra, por exemplo? Tem um monte de selfie da Terra. Tem um monte de imagens da Terra feita por sondas a distintas distâncias. Tem umas imagens... Eu quero uma foto da gente abanando aqui, assim, da Terra. Já que ele é tão potente. Isso se faz na estação espacial. Isso não é problema. Tem uma foto muito bonita feita por não lembro qual o nome da sonda, que aparece a Terra e a Lua no mesmo frame, na mesma imagem, com os seus tamanhos reais. Isso é legal para ver, porque não é intuitivo as pessoas entenderem a diferença de tamanho da Terra e da Lua e a distância entre elas. A distância Terra-Lua, aí, os 380 mil quilômetros, é muito maior do que os diâmetros tanto da Terra quanto da Lua. É legal ver essa imagem. Existe uma outra imagem super famosa, com a Terra à distância, que é aquela imagem obtida pela sonda Voyager, lá no final dos anos 70, sobre a qual o astrônomo Carl Sagan escreveu um texto que está aí na internet, vocês encontram ele aí no YouTube, chamado Um Pálido Ponto Azul, ou em inglês Pale Blue Dot. Tem até com tradução legendado em português ou traduzido. É uma imagem da Terra à distância muito legal. A Terra é só um pontinho. Tem outras imagens feitas por sondas mais modernas, imagem da Terra feita da distância de Saturno. Saturno está a mais ou menos 1,5 bilhão de quilômetros da Terra. Então tem várias imagens da Terra à distância. Isso não é um problema. E vamos lembrar que o custo operacional desses observatórios todos é imenso, né? Então, em vez de fazer uma selfie da Terra com uma pessoa abanando, é muito mais eficiente obter uma imagem externa, né? Uma imagem de pesquisa. Não, acho que para a gente ir se encaminhando um pouco mais para o final, e até dentro disso que tu mencionou, dos custos operacionais, que são imensos, uma coisa que muitas pessoas perguntam, o que a gente pode imaginar que essas informações vão afetar a nossa vida aqui na Terra para os próximos anos? De que maneira, assim, como tu avalia isso? Desenvolvimento tecnológico. Existe uma quantidade enorme de desenvolvimentos tecnológicos que são puxados pela pesquisa básica. A eletrônica que está aqui nesse celular, por exemplo, ela saiu de pesquisa básica, muitas delas relacionadas com a astronomia. Um outro exemplo, a gente está falando através de uma câmera que está aqui no meu notebook. Os notebooks, os circuitos integrados, nasceram a partir das pesquisas
na verdade, da exploração da Lua, feito pelo projeto Apollo. As imagens médicas, que hoje são parte aí da medicina corriqueira, saíram da astronomia, saíram da tecnologia desenvolvida para o tratamento de imagens astronômicas. Tem uma quantidade enorme de subprodutos da astronomia que são aplicados em diversas áreas. Processamento de dados de alto desempenho, o processamento de dados requerido em astronomia está na fronteira aí da qualidade necessária, da velocidade necessária. Então, muitas vezes, o processamento de dados astronômicos é usado para testar, para qualificação de computadores. Mas esses são todos subprodutos. O produto fundamental, no meu modo de ver, continua sendo o desenvolvimento científico, o avanço do conhecimento. A nossa espécie, os humanos, nossos remotos ancestrais saíram das cavernas e antes disso desceram das árvores, justamente porque são curiosos. É a curiosidade de tentar entender o nosso entorno que leva a nossa própria espécie para frente, que leva a nossa civilização para frente. Então, eu acho que esse continua sendo o motor principal da pesquisa científica, da pesquisa básica, levar o conhecimento para frente. Levando isso, carrega-se um monte de subprodutos super importantes, como o desenvolvimento tecnológico, a qualificação de professores do ensino superior. Aqui no Brasil, por exemplo, os astrônomos estão todos, praticamente todos, a grande maioria, está dentro de universidades. Eu sou um professor universitário, eu dou aula, eu formo pessoas, meus estudantes de pós-graduação são pessoas formadas dentro do ambiente universitário. Essas pessoas vão atuar não só na pesquisa básica, vão atuar em diversas áreas de atividade, puxados aí, formados por uma área muito, muito exigente em termos de esforço, de necessidade, de tecnologia, de conhecimento. Eu acho que esse continua sendo o motor principal da pesquisa. Mas os subprodutos estão aí, os notebooks estão aqui, a gente está falando disso exatamente por causa disso. Tem uma história ali curiosa da época do projeto Apollo. Quando estavam construindo a nave Apollo para ir para a Lua, projetando a nave Apollo para ir para a Lua lá nos anos 60, precisava colocar um computador. Naquela época, os computadores menores tinham o tamanho de uma geladeira. Normal, os computadores dos anos 60. Portátil, era o tamanho de uma geladeira. Aí os projetistas da nave disseram, não, vocês têm um pé cúbico, tamanho de um forno de micro-ondas, mais ou menos. Vocês têm um pé cúbico para botar o computador. Não tem como, o computador é do tamanho de uma geladeira. Se arranjem. Desses se arranjem, saíram circuitos integrados. Então, que evoluíram para o notebook que eu tenho aqui na frente, para esse celular que está aqui e para toda a eletrônica integrada, né, eletrônica de alto desempenho, num volume pequeno, e com um consumo de energia muito menor do que o projetista inicial do computador gostaria de ter, né? Porque isso era muito limitado nos anos 60. Para ser a última pergunta, eu acho, qual descoberta assim, que tu, na tua imaginação, vai achar assim, que negócio sensacional, o mind-blowing, assim, o que tu espera que o web ache que vai ser assim para ti? Finalmente nós temos essa informação. Duas coisas. Primeiro, a demonstração da existência de atividade biológica extraterrestre. Essa descoberta, quando acontecer, e eu tenho certeza que vai acabar acontecendo, ela tem o potencial de ser transformadora, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista ético, cultural, religioso, psicológico, em várias áreas do conhecimento, não tem a menor dúvida disso. Outro ponto, aí sim, especificamente relacionado com ciência, é a verdadeira natureza da energia escura, ou seja, por que a expansão do universo está acelerando? Esse é um tema, em astronomia, esse é um tema decisivo para entender a estrutura em larga escala e a evolução do universo. É um tema que tem intrigado os astrônomos, os astrofísicos, há mais de 20 anos. Os resultados iniciais saíram lá entre 1998 e 99. Esse é um tema muito, muito importante que vai ser abordado pelo telescópio Webb, assim como pelos novos telescópios que estão em fase de construção atualmente. Vale lembrar, o telescópio Webb certamente vai estar na vanguarda do conhecimento nas próximas décadas, mas não sozinho. Os telescópios terrestres, os chamados ELTs, os Extremely Large Telescopes, são parte fundamental da pesquisa astronômica, ou vão ser
nas próximas décadas também. São os telescópios com mais de 20 metros de diâmetro. Existem 3 atualmente, 2 em construção e 1 em fase final de projeto. Os 2 em construção é o GMT, Giant Magellan Telescope, um telescópio com área de mais ou menos 24, 25 metros de diâmetro, vai ser instalado nos Andes chilenos, tem uma participação brasileira de 4% através do estado de São Paulo, através da FAPESP. Então, nós estamos envolvidos nesse projeto, de certa forma. Existe o projeto europeu, que é o maior de todos, o EELT, European Extremely Large Telescope, um telescópio com 39 metros de diâmetro, que já está em construção nos Andes chilenos, perto de Antofagasta, no norte do Chile, na beirada do deserto de Atacama, e tem um terceiro chamado TMT, 30 Meter Telescope, o nome já está dizendo, um telescópio com 30 metros de diâmetro, que deve ser construído no Havaí. Esse está na fase de projeto ainda. Esses telescópios nessa faixa de diâmetro vão ser também transformadores para a astronomia e vão fazer par com o telescópio Webb. Tudo isso é muito caro, mas o telescópio Webb custou na faixa aí de 10 bilhões de dólares. Esses telescópios terrestres, ainda que tenham áreas muito maiores, o custo é muito menor, né? O custo é menor, o custo é na faixa de 1 bilhão de dólares. Menor entre aspas, né? Tudo é relativo. O Elon Musk é uma quarta-feira. Então, isso aí, essas novas tecnologias certamente vão caminhar juntos. Eu tenho assim, a plena convicção de que a astronomia está no limiar de uma era, de uma quantidade imensa de novos descobrimentos. Outro ponto super importante são os grandes levantamentos automáticos e técnicas como inteligência artificial e data mining. São temas que não existiam em astronomia há 20 anos atrás. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz mestrado aí em Porto Alegre, na Federal, fiz graduação aí, fiz mestrado aí, e depois vim para a USP fazer doutorado, e fiquei aqui. Mas, na época que eu estava na pós-graduação, um projeto de astronomia era, puxa, eu tenho uma ideia boa, vou estudar objetos fulanos. Então, eu escrevia um pedido de tempo de observação, submetia um comitê de atribuição de tempo no telescópio. Se eu tivesse sorte, se o meu projeto fosse bom, eu ganharia 2, 3 noites, eu analisaria aqueles dados, escreveria 1 ou 2 artigos científicos. Esse é um paradigma que está acabando. Agora tem cada vez mais levantamentos automáticos feitos por grandes telescópios que fazem medidas por atacado, vamos dizer assim. Depois, esses dados são tantos que não é possível por uma pessoa avaliar eles individualmente. Ele vai ter que ser avaliado automaticamente por inteligência artificial. Então, isso vai levar à história do data mining, que é uma coisa fundamental em astronomia, inteligência artificial. Todas essas áreas caminham mais ou menos juntas. Mas veja bem, eu tenho plena convicção de que o primeiro ET a ser encontrado vai ser uma bactéria. Tá certo. Uma alga. Aquela história de vir um cruzador Klingon e parar em cima do prédio da ONU em Nova York, isso é ficção científica. Sabres de luz, nem pensar. Pelo menos não por enquanto. Tá certo. Bom, é isso aí. Um pequeno pontinho azul dessa grande conversa, das muitas revelações, da imensidão de informação e descobertas que o James Webb deve trazer nos próximos meses, nos próximos anos e até décadas. A gente trouxe aquele primeiro molinho e acho que vamos voltar aqui para conversar sobre o James Webb e sobre as novas revelações, de preferência contigo, Vitor Figueiró, e com os nossos exploradores da ciência ligados no Direto ao Ponto. Um abraço.